Bom dia a todos vocês que estão aí nos municípios, que já estão conectados aí, aqui com o Centro de Mídias da SEDUC. Vamos dando prosseguimento ao nosso terceiro dia de treinamento e vamos dar uma relembrada no que nós vimos ontem. Ontem nós abordamos a questão das reformas da Previdência, desde lá da Emenda Constitucional número 20 até a Emenda Constitucional número 88, vimos quais foram as mudanças, vimos a questão dos benefícios em si, as aposentadorias, a questão do contexto de pensão, vimos na pensão quem eram os dependentes, quais eram os dependentes que poderiam ser inscritos, de que forma deverão ser inscritos, a obrigatoriedade de cada um efetuar a inscrição. Vimos também, no que se refere ao auxílio funeral, que é um benefício funcional, que o servidor ativo e o inativo, ao falecer, que a pessoa que providenciou o funeral tem direito ao valor de uma remuneração do servidor lá no momento do óbito, tá? E demos um início nos pontos a serem observados no que se refere à aposentadoria, Dentre esses pontos, eu pedi para que deixassem claro lá, se botasse na cabeça, que o ponto inicial, o ponto de partida seria a data de efetivação do servidor, ou se foi por integração, se foi por concurso, se ele foi declarado do quadro suplementar, se houve um enquadramento no regime estatutário. Em si, é a data em que ele foi efetivado, certo? Esse seria nosso primeiro ponto. Daí, nós iremos verificar o período anterior a essa efetivação, bem como o período posterior, para nós podermos identificar quando ele implementou todos os requisitos, quais seriam as regras em que ele poderia ser enquadrado para solicitar o benefício de aposentadoria, qual a regra mais vantajosa, como seria o cálculo, como seria o reajuste desse benefício, quais teriam paridade, quais não teriam, tá? Quais seriam calculado pela remuneração do servidor do cargo efetivo, quais seriam pela média aritmética simples, tá? Então, nós fizemos todo essa verificação, e nós viemos aqui para os documentos. No que se refere a documentos, nós vamos verificar que o Tribunal de Contas, através da resolução 02, que eu vou já mostrar para vocês, através dessa resolução, ele faz exigência de alguns documentos, os documentos mínimos necessários que tem que constar do processo para que o Tribunal de Contas analise a legalidade e faça a homologação do benefício. E como eu falei, a partir do momento em que o decreto de aposentadoria é publicado no Diário Oficial, nós migramos o servidor da folha dos ativos para a folha dos inativos e encaminhamos esse processo de aposentadoria para o julgamento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai analisar e vai julgar se o benefício está legal ou ilegal. Então, vamos ver aqui, no que se refere à documentação, a resolução 02 do tribunal, Daqui, ó. A resolução 02 do tribunal, ela diz o seguinte: dispõe sobre as concessões de aposentadorias, reformas, transferência para reserva remunerada e pensões e estabelece os procedimentos e documentos necessários à análise e apreciação da legalidade para fins de registro das respectivas concessões. E ele vai narrando aí mais alguma coisa e depois o que não nos interessa é isso aqui. Artigo 5º da resolução: nenhum processo de concessão de aposentadoria, reforma, transferência para reserva remunerada e pensões poderá ser para reserva remunerada e pensões será formalizado perante o tribunal sem os documentos listados no artigo 6º e 7º indispensáveis à sua análise. Então, pronto, ó, ele foi restritivo, nenhum processo de concessão de aposentadoria, naquilo que se refere a vocês que vão instruir os processos aí, poderá ser formalizado se não houver esses documentos mínimos aqui. O artigo 6º vai dizer: o órgão deverá encaminhar os seguintes documentos para a formalização do processo de concessão de aposentadoria. Parágrafo 1º. A concessão da aposentadoria voluntária ou compulsória, no que couber,
Requerimento assinado pelo servidor. Veja bem que ele está dizendo requerimento assinado pelo servidor. Pressupõe-se que o quê? Um servidor em atividade, ele está presente lá e vai assinar o requerimento. Tá? Aí está tendo uma polêmica, eu posso constituir um procurador? A exigência do tribunal é requerimento assinado pelo servidor. Né? Inclusive, esse requerimento ele já está disponível no nosso sistema, no Sisprev, tá? É o que você pode utilizar, nós vamos ensinar você a como emitir esses documentos, esse documento pelo Sisprev, e ele diz o seguinte, o requerimento deverá conter o endereço atualizado com o respectivo protocolo do recebimento por parte do órgão ou entidade de origem. Tá? Esse requerimento já está disponível para vocês por meio do nosso sistema Sisprev. O que mais que ele está exigindo? Ficha ou histórico funcional discriminando os enquadramentos, alterações de cargo, função, relotação, readaptação, aproveitamento, reintegração, bem como os demais registros funcionais do servidor acompanhado dos respectivos atos. Tá? Então, é aquela ficha funcional que nós solicitamos, a cópia da ficha funcional, tá? Com os registros atualizados lá, para que possa atender essa necessidade do tribunal. Nós temos um impasse aí, né? Porque aquelas fichas antigas, elas eram preenchidas pela máquina de datilografar, né? Você tinha uma pessoa só para datilografar, fazer essa atualização por meio de máquina de datilografar. Só que há muito não se utiliza a máquina de datilografar no Estado, certo? Então, muitos estão preparando uma ficha digitada no computador, fica mais apresentável, com certeza, né? Com todos os registros lá, fica bem mais fácil de entender aquela ficha. Você pode acrescentar essa ficha? Pode, sem problema nenhum, mas tem que anexar a cópia da ficha funcional antiga. Aquela ficha original antiga lá tem que anexar uma cópia da ficha funcional, por mais que você vá anexar uma ficha atualizada, hoje digitada naquele formulário no computador. Tá? Então, na ficha funcional tem que estar atualizado todos os registros, promoções, progressões, né? Progressão vertical, horizontal, tudo que ocorreu tem que estar naquela ficha lá atualizado, ok? Quadro demonstrativo do tempo de serviço e de contribuição que deve especificar, tá? Esse quadro demonstrativo, ele era aquela antiga certidão de tempo de serviço, que depois foi denominada certidão de tempo de contribuição, e hoje ele é o quadro demonstrativo de tempo de serviço / contribuição. Tá? E nele tem o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, estadual, federal, conforme o caso. Consta também o tempo de serviço / contribuição prestada na iniciativa privada, que foi averbado, né, por meio da ficha da certidão de tempo de contribuição. Tempo ficto, adquirido antes de 16 de dezembro de 98, data da publicação da Emenda Constitucional número 20, de 98. Falando em tempo ficto, nós até temos uma orientação aí a fazer, que é o seguinte: dentro do Tribunal de Contas, são várias câmaras, né, e dentro dessas câmaras, entendimentos diversos lá. Tá? E em algumas câmaras, há o entendimento de que esse tempo fictício, no caso do professor, né, e em muitos outros casos, eles contestam essa situação, né, não querem aceitar, né, acabam implicando com esse tempo fictício. Tá? Que são as férias, adicional, licença especial em dobro e o terço noturno. Então, o que nós orientamos é que, para que não tenha esse problema, para que seja mais garantido, evite computar esse tempo fictício, né? Evite computar esse tempo fictício. Porém, se o servidor, né, se o colega lá que é servidor, fizer questão mesmo que seja registrado, não tem problema nenhum, não se vai fazer uma guerra por conta disso, né? Você faz a averbação, tá? E lembrando que essa averbação, se ela foi utilizada para efeito de concessão de abono de permanência, já não pode mais ser tirado também, tá? Todo o tempo que foi utilizado para concessão de abono de permanência não poderá mais ser desaverbado, tá? Coloque na cabeça aí, abono de permanência. Eu utilizei determinado tempo para abono de permanência. Para aposentadoria, eu tenho que utilizar o mesmo tempo.
Ah, não, mas aí já completou o tempo, ele não quer mais utilizar esse tempo, ele quer fazer a desaverbação desse tempo. Não pode mais, porque já foi utilizado para efeito de auferir benefício, tá? Qualquer que seja o benefício. Ah, esse tempo foi utilizado para minha promoção. Eu não posso mais excluir. Ah, esse tempo foi utilizado para adicionar o tempo de serviço. Não posso mais excluir, tá? Então, lá nesse quadro demonstrativo também temos o tempo de serviço, ele vai discriminar o tempo de serviço e contribuição computada até a data em que o servidor completar 70 anos de idade, tá? No caso da aposentadoria compulsória. Deverá sofrer alteração em fase do aumento de idade para 75. Nós deixamos as duas idades em função de termos ainda pessoas que ainda estão com 70 anos e ainda estão aí em atividade por questão de falta de documento, né? Mas não eram para estar mais, eram para estar todos aposentados, tá? Certidão original. Vejam que eu até destaquei aqui, certidão original expedida pelo INSS, né, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, caso o servidor tenha contribuído para o regime geral de previdência social para fins de comprovação do tempo de serviço prestado em atividade privada ou pública, tá? É a certidão original, ok? É a certidão original. Inclusive, atualmente, teve um ofício circular do INSS que eles vão assinar essa certidão agora eletronicamente, vai ser pelo site, você já vai emitir pelo site direto essa certidão, você faz a solicitação lá e você não precisa ir lá buscar, você já pelo site mesmo, lá no meu INSS, você consegue baixar a certidão, tá? Ela vem com um QR Code lá, um código que você vai poder acessar o site do INSS, confirmando a veracidade daquela certidão. O que nós estamos recomendando? O que nós estamos recomendando é o seguinte: como tem uma limitação nessa consulta dessa CTC, ela tem um prazo para consultar e tem uma quantidade de vezes que você pode consultar, tá? São 3 vezes e, salvo engano, são 30 dias, né? Em torno de 30 dias. Então, quando você receber essa certidão, você já vai lá no site do INSS, confirma e imprime essa confirmação dessa veracidade dessa CTC, junta os dois e coloca no processo, tá bom? Mas ainda estão valendo as outras certidões, não é por isso que você vai dizer, ah, não, tu tem que levar lá para pegar nova certidão, não é isso. É que as novas certidões hoje estão sendo emitidas desse jeito. Mas quem já tinha certidão antiga, sem problema nenhum, continua valendo, tá bom? Certidão original referente ao tempo de contribuição do regime próprio, tá? Regime próprio aqui, é a certidão original dos RPPS. Ah, ele prestou serviço aí na prefeitura, junto à prefeitura desse município aí que vocês estão. Ah, do Arigui, lá de São Sebastião do Atumã. Ele precisa, se o município, somente se o município tiver regime próprio de previdência, esse tempo pode ser averbado mediante essa certidão emitida pelo regime próprio de previdência. Se o município ele está vinculado, ele não tem RPPS, regime próprio de previdência lá, mas ele está vinculado ao INSS, a CTC tem que ser do INSS. Tá? Nós temos que observar essas duas situações aí, ok? Certidão narrativa de cargos em comissão, função gratificada, outras atividades acompanhadas de publicação do Diário Oficial dos respectivos atos administrativos ou documentos comprobatórios de nomeação e exoneração, identificando a lei de criação e fixação da remuneração correspondente, quando o servidor incorporar os proventos de aposentadoria, vantagem pessoal pelo exercício de cargo em comissão, função gratificada ou outra atividade, bem como sobre tais parcelas tem incidido contribuição previdenciária para efeito de aposentadoria com fundamento no artigo 40. Tá? O que quer dizer esse inciso 9, Alain? Ele está bem embolado. Vamos desmembrá-lo aqui. Certidão narrativa de cargo em comissão, função gratificada ou atividade acompanhada da publicação do Diário Oficial. Até aqui, tá?
ele está se reportando àquele famoso vantagem pessoal de quintos, aquela vantagem pessoal nominalmente identificada de quintos, tá? Que essa vantagem ainda está pendente de regularização desde 1999, quando foi extinta. Quando ela foi extinta em 1999, veio o decreto 20.306, que determinou que fosse revisto todas essas vantagens, tá? Então, para ser incluída nos proventos de aposentadoria, essa vantagem tem que ter sido analisada pela SEAD, tá? Quem é competente para analisar a concessão dessa vantagem é a SEAD. Esse processo tem que ter sido submetido, o processo da concessão dessa vantagem tem que ter sido submetido à SEAD. A SEAD tem que ter analisado e tem que ter dado parecer favorável. Não precisa, nesse momento, submeter a homologação do governador. Por quê? Porque ele vai ser submetido à homologação no momento em que nós formos publicar o decreto do Diário Oficial. Quando nós emitirmos o decreto, se o processo estiver já todo instruído, a SEAD já tiver avaliado, já tiver se manifestado pelo direito, o processo vai compor o processo de aposentadoria e nós já vamos confeccionar o decreto com a inclusão dessa parcela, tá? Mas há necessidade ainda da avaliação pela SEAD. Aí ele diz, bem como quando sobre tais parcelas tem incidido contribuição previdenciária para efeito de aposentadoria com fundamento no artigo 40 da Constituição Federal. O que ele quer dizer isso aí? É porque é o seguinte, aquelas pessoas que ingressaram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, que ingressaram a partir daí, né, em cargo efetivo, que não tinham nenhuma experiência anterior, ou seja, a vinculação dela foi a partir dali, que é o cargo que ela está aposentando, ela não averbou nenhum tempo que seja sequenciado, tá? Essa pessoa necessariamente, esse servidor necessariamente ele vai ser aposentado pela média, tá? Ele vai ser aposentado pela média. Muitos ingressaram agora no concurso de 2012, tá bom, vamos pegar o pessoal de 2012, foi 2012 que foi o concurso, né? 2012. Eu ingressei primeira vez no serviço público em 2012. Eu estou novo ainda, né? Estou como professor, tá? Mas aí eu quero progredir na carreira de funcionário público. Eu não quero ficar somente como professor, né? Eu quero passar, fazer concurso para um outro cargo, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um concurso, vai continuar sendo a minha aposentadoria pela média aritmética. Só que aí eu digo, poxa, mas esse período que eu contribuí pouco, né, isso vai pesar na minha média aritmética final. Então, se eu tiver, nesse período em que eu estou trabalhando, se eu estiver em um cargo comissionado, estiver com hora extra, estiver com a função gratificada, eu posso pedir, ou ganhando gata, né, que muitos estão ganhando gata, eu posso solicitar que seja feito o desconto previdenciário sobre o valor dessa parcela, tá? Não quer dizer que essa parcela vai incorporar na sua aposentadoria, não. O que vai acontecer é que ela vai melhorar a média final. Se você desconta sobre mais, a média final o resultado vai ser maior. Então, lá ao decorrer da minha vida, quando eu chegar no momento de aposentadoria, quando for fazer a média, ela vai estar bem alta, tá? Nesse caso aqui, é especificamente para essa situação. Eu que entrei agora, eu como servidor, que entrou agora no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, pretender, que vou ser necessariamente aposentado pela média, pretender que essa minha média final seja maior, tenha um resultado maior, tá? É nisso que ela está falando. Ele vai pedir aí também cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de residência do servidor aposentado, tá? Que é o que está aposentando. Essas cópias têm que ser legíveis, tá? Porque o tribunal ele tem notificado a Amazonprev para que anexe documentos mais legíveis. Então, vamos fazer o seguinte, vamos evitar que tenha uma notificação para o segurado, uma notificação para a Amazonprev, uma notificação para a SEDUC, solicitando um documento que já pode ser resolvido, um problema que já pode ser resolvido ali na hora que vai fazer a solicitação do benefício. Cópia de documento legível,
Porque tem uns que botam os documentos todos numa folha só. Aí fica aquela poluição visual, né? Vai botar 2 documentos, identidade CPF, bota o PIS/PASEP, o título do eleitor no outro, para ficar bem organizado, porque esses documentos eles não vão mais fisicamente para o tribunal. Eles vão eletronicamente, nós vamos digitalizar esses processos integralmente, nós vamos digitalizar, depois eu vou mostrar um processo digitalizado para vocês. Vamos digitalizar e mandar via eletronicamente para o Tribunal de Contas, vamos mandar via o sistema do tribunal para ele poder analisar e fazer a homologação. Tá? Então, todas as cópias dos documentos têm que ser legíveis, tá? Tem que ser legíveis. E nós pedimos o seguinte, que no caso da carteira de identidade, seja carteira de identidade, porque o sistema ele exige a data da emissão do documento. A CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, ela não traz essas datas, tá? Por mais que você tenha a sua carteira de habilitação lá, tudo tranquilo. Quer anexar, anexa a carteira de habilitação, sem problema. Mas isso não exime de anexar a carteira de identidade, tá? O seu RG mesmo. Tá, ok? Você contribui conosco, você agiliza o processo anexando esses documentos legíveis, tá bom? Atos de admissão. Atos de admissão. Tem um parecer 38 de 2007 da PGE que ele diz que não tem como computar um tempo, não tem como servidor ingressar se ele não tiver, de fato, um ato de admissão. Ah, mas ele tem um memorando de apresentação. Não é suficiente. Tem que ter um ato, uma portaria contratando, um contrato, né? Algum tipo de documento que vá fazer a admissão dele, a contratação dele. O memorando é apenas um documento de apresentação. É um documento, uma segunda etapa. Tá? Mas no serviço público, eu, por isso, simplesmente não posso surgir dentro do serviço público. Tá? Por quê? Cadê o princípio da publicidade? Cadê o princípio da legalidade? Tá? Para ele ingressar, eu tenho que legalmente fazer a contratação, a admissão. Então, há essa necessidade. E a PGE já se manifestou dizendo que há essa necessidade. Por isso que hoje a SEDUC ela já está emitindo algumas portarias, né, de um período que as pessoas não conseguiram localizar a portaria, períodos que não existiam portaria, que não foi feito portaria à época, né, enfim, que não tem esse registro, nós estamos fazendo essa regularização. A SEDUC está fazendo essa regularização para poder dar legalidade a esse período que vai ser averbado para efeito de aposentadoria, tá certo? Declaração... Ah, tá. Só voltando aqui, tem uma declaração de data em que o servidor entrou em atividade. Eu vou mostrar esses documentos para vocês, tá? Isso aqui são os documentos que a gente já elaborou e já passou pelo menos uma matriz para cada órgão e para a SEDUC também. Que é a declaração da data em que o servidor entrou em atividade no cargo em que se deu a aposentadoria. Declaração do servidor sobre a acumulação ou não de cargos, funções ou empregos na administração pública e, nos casos de acumulação, a declaração deve os registros do servidor identificando o cargo, lotação, matrícula e órgão que detém em regime de acumulação, além da afirmação de que o tempo de serviço computado não beneficiou nem o beneficiará em outra contagem. E esse foi feita uma alteração pela resolução número 10, tá? Que foi feita aquela exclusão daquela declaração de acumulação fornecida pela SEAD. Tá? A partir de 2015, não se exigiu mais aquela declaração de acumulação fornecida pela SEAD, que a SEAD fornecia uma declaração de acumulação de cargos. Isso era obrigatório na resolução número 2. Nós questionamos o tribunal dizendo, olha, a SEAD ela não tem uma visão geral. Ela tem uma visão do seguinte, daquilo que está sendo processado junto à PRODAN. Ela tem uma visão do município, tinha uma visão do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público e do Executivo, né, e da Prefeitura Municipal de Manaus. Somente isso. Ela não tem uma visão se a pessoa está acumulando o cargo com a esfera federal, com os outros municípios, mesmo do Estado, ela não tinha essa visão. Então, se ela estivesse fornecendo uma declaração, ela forneceria uma declaração não real, não real, porque a pessoa pode ter um cargo em outro município,
dependendo da legalidade da acumulação. Então, ela não teria essa visão. Então, o Tribunal de Contas fez a exclusão dessa declaração e manteve a declaração do servidor, né? Então, o que acontece? O servidor, ao tomar posse, ele faz uma declaração de acumulação de cargos ou não, e ao aposentar, também ele faz essa declaração. Ele fez lá atrás quando tomou posse. Serve? Não, tem que ser uma atual. Ele tem aquela no momento da posse lá, no momento da nomeação, e tem esse no momento da aposentadoria. Tá? Atos de enquadramento ou remessa de, no mínimo, o primeiro ato de enquadramento em cada novo plano de cargos, bem como o último enquadramento na classe, referência, nível, patente, posto, em que se der aposentadoria. Temos o termo de opção pela regra de aposentadoria, da conveniência do servidor, por ele assinado, e indicando que ele foi devidamente orientado pela administração quanto à regra de aposentadoria mais benéfica. Tá? Vejam que o termo diz que ele foi devidamente orientado, foi a melhor regra, a regra mais produtiva para ele, a regra mais benéfica para ele. Ele foi orientado por vocês que estão aí no município, por nós que estamos aqui em Manaus, né? Nós fizemos uma análise da documentação todinha e mostramos um elenco de regras que ele pode aposentar, e nesse elenco ele escolheu uma que ele entendeu como ser a mais benéfica. Tá? Por isso que a gente faz esse treinamento todinho, a preocupação para que você possa fazer com que o servidor ele usufrua do direito de fato que ele tenha, da melhor forma possível, da forma mais benéfica. Tá? Esse formulário também eu vou apresentar para vocês logo mais, quando a gente trabalhar só nos formulários. No caso de aposentadoria por invalidez, o órgão deve encaminhar, além dos documentos listados nas alíneas 2 a 13, do parágrafo anterior, o laudo médico. E esse laudo médico já vem, nós já reunimos com a junta médica para adotar essas providências, essas mudanças aí, tá? Há necessidade do laudo médico original, tá bom? O laudo médico original tem que ser anexado ao processo. O órgão deverá encaminhar os seguintes documentos para a formalização do processo de pensão por morte, tá? Esse aqui é o requerimento de habilitação dos beneficiários, né? Isso já tem no nosso sistema SISPREV, provável da condição de beneficiário na forma da legislação aplicável. Isso esse requerimento vocês podem emitir aí pelo SISPREV, tá? Cópia dos documentos pessoais do beneficiário, tais como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, ficha e o histórico funcional do servidor falecido, onde deve constar, dentre outras informações, os dados pessoais e funcionais do servidor, tais como nome, sexo, CPF, número da carteira de identidade, número do registro ou matrícula, cargo, função, classe, nível, padrão e referência remuneratória, lotação e regime jurídico, tá? Esses documentos aqui são somente para o servidor que está em atividade. Porque se ele está inativo, apenas no caso dele aqui, da questão funcional, é só o decreto de aposentadoria. Certidão de óbito ou declaração judicial de ausência em caso de morte presumida, tá? É aquela questão, porque pode ser pensão por morte presumida e por ausência. Declaração da unidade gestora, se o servidor estava nativo ou aposentado, isso aqui está dentro do nosso, isso aqui já é responsabilidade da Amazonprev. O ato de concessão de pensão é de responsabilidade da Amazonprev. Na pensão concedida de cumprimento à decisão judicial, fotocópia autenticada da sentença judicial, tá? Aqui, ó, cópia do ato de concessão de aposentadoria no caso do servidor falecido que tenha sido aposentado. Ato de nomeação e termo de posse no cargo efetivo ocupado pelo servidor à data do óbito. Então, o ato de nomeação e termo de posse, tá, vai ser solicitado para o servidor em atividade, somente, tá bom? Junto com aqueles outros documentos lá, elencados aqui no inciso 4. Tá certo? Se não tiver o ato, aí bota a declaração, aquela declaração de ausência de termo de posse. Havendo a necessidade de comprovar a dependência econômica, aplica-se subsidiariamente o artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3048. Isso aqui é o regulamento da Previdência Social, devendo ser apresentado no mínimo 3 dos documentos listados na citada norma. Isso aqui nós já conversamos em relação a esses documentos mínimos necessários
para a concessão do benefício de aposentadoria e a comprovação da dependência econômica. Nós destacamos o seguinte, que é aquilo que eu já falei com vocês, mas vou reiterar. Fica a critério do tribunal solicitar quaisquer outros documentos e informações, ainda que não previstos nessa resolução, que se fizerem necessários para esclarecimento de questões que entenda pertinentes. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Quando o Tribunal de Contas começa a questionar muito determinada situação, nós já colocamos, né, nós já integramos como parte da rotina. Tá? Nós já fazemos essa integração dessa solicitação como parte da rotina de instrução do processo de aposentadoria. Inclusive, lá naquela declaração de acumulação, com base na resolução 10, nós já acrescentamos lá o horário em que a pessoa exerce o cargo dela junto ao organismo, lá o órgão em que ela está desempenhando outro cargo, tá? Desempenhando o segundo vínculo dela, tá bom? O tribunal poderá determinar a atuação de ofício. Aqui tem uma complicação, gente, tá? Porque é por isso que nós pedimos, no caso das aposentadorias por invalidez e por invalidez e pela compulsória, que nós possamos dar celeridade, dar agilidade a esses processos, porque caso o tribunal identifique, né, que tem uma aposentadoria que já era para ter sido concedida, não foi concedida, ela é proporcional ou de forma integral, mas chama muita atenção, normalmente, as aposentadorias de forma proporcional, o Estado continua pagando de forma integral, ele pode fazer a autuação desse processo. Ele fazendo a autuação desse processo, vai desencadear aí poderá desencadear uma penalidade para o gestor, para o secretário, e dentro do tribunal, essa penalidade ela pode ir descendo aos diversos níveis. Tá? Então, nós temos que ter cuidado com isso aí. Tá? Chegou um processo de aposentadoria por invalidez compulsória, vamos trabalhar para que esse processo saia logo, porque se depender só do segurado, do servidor, como é a aposentadoria proporcional para ele, ele vai tentar procrastinar o máximo possível, vai tentar retardar o máximo possível a concessão do benefício dele. Porque se eu estou ganhando integral hoje, eu tenho certeza que vai ser proporcional à minha aposentadoria, para mim é melhor ficar ganhando integral. Né? Aí dificultando apresentar documento, faltou uma identidade, aí não quer apresentar, registra no processo. Tá? Nesse caso específico dessa questão dessas duas situações. Tá? Aquilo que extrapolar a sua competência, você tem que jogar para a instância superior decidir. Tá? Eu chamei, vou chamá-lo, vou fazer um ofício convocando esse servidor para apresentar o documento. Eu tenho que dar para ele tem que tomar ciência e eu já anexo um processo se ele se recusar. Tá? Então eu tenho que me municiar de documentos que possam me eximir da culpa e da penalidade daquela omissão por um procedimento que é legal e que eu não pude concluir. Tá? Então, você vê aqui que ele vai dizer: o Tribunal de Contas poderá determinar a atuação de ofício das concessões de aposentadorias, reforma, transferência para reserva remunerada e pensões que tiver conhecimento e que não forem encaminhadas dentro dos prazos estabelecidos nesta resolução, sujeitando o administrador responsável às penalidades previstas no artigo 308 da Resolução 04 do TCE. Tá? Os documentos referidos nesta resolução poderão ser apresentados na forma original ou mediante fotocópia autenticada por tabelião ou servidor público do órgão ou entidade de origem, devidamente firmados com o número de matrícula, não podendo conter não podendo conter rasuras ou emendas. Tá? Recentemente saiu a legislação da desburocratização do serviço público. Tá? Muitas vezes a pessoa adota um procedimento e não sabe nem o que está fazendo. Tá? O que é autenticar um documento? Sou eu, pela prerrogativa de servidor público que eu tenho, de dar validade a uma cópia. Essa validade eu só posso dar se eu, de fato, eu verifiquei a original, que ela realmente é uma cópia da original. Eu só posso fazer se for isso.
Você não pode pegar uma cópia, carimbar, não, eu só fiz carimbar e dizer que era confere com o original. Mas não é isso. Você está colocando a sua prerrogativa, a sua fé pública de servidor naquele documento, autenticando aquele documento. Essa sua autenticação está sendo tão válida quanto a autenticação feita em cartório. Tá? Então, aquele fato de você carimbar, declaro que a cópia, a presente cópia confere com o original, é uma autenticação. Ela vem revestida de uma legalidade. E ela vem revestida também de uma possível penalidade. Tá? Às vezes você pega a cópia e só faz autenticar, não presta atenção, né? Mas é bom dar uma olhada, tá? Dê uma olhada lá direitinho, tá certinho, tá legível, então eu autentico, ok, anexo ao processo, tá bom? Os processos de aposentadoria, reforma, transferência para reserva remunerada de pensões por morte e demais documentos formalizados no órgão de origem, antes de 10 de junho de 2014, poderão ser instruídos de acordo com a regra da Resolução 02 de 1990. Essa Resolução 02 de 2014, nós já disponibilizamos e eu vou disponibilizar de novo para vocês essa resolução. Tá? Naqueles processos que já estão tramitando aí já há algum tempo, né? Se houver a facilidade de você pegar esses documentos exigidos pelo TCE nessa nova resolução, você pega, beleza, para ficar bem instruído o processo, até porque nós já estamos em 2019. Já tem 5 anos aí dessa resolução, né? Nós sabemos que tem processo que está parado aí, o pessoal do 21.712, alguns que dependem de anulação de enquadramento, né? Uma série de fatores que tem aí que, não estou dizendo é culpa de vocês, é culpa da SEDUC, é a circunstância que levou a isso. Então você, se não for possível colocar os documentos exigidos hoje pelo TCE, você coloca, e o processo foi formalizado antes do dia 10 de junho de 2014, você coloca a cópia dessa resolução, né, a resolução número 10, e grifa aqui o artigo 14. E faz um despachozinho dizendo, ó, deixamos de anexar os documentos em face da dificuldade de contato com a pessoa e com base no artigo 14 da resolução do TCE. Tá? Aí o processo fica bonitinho, instruído, quando a gente pegar o processo assim, já vai saber que você adotou procedimentos, não foi possível, mas que tem um respaldo legal do artigo 14 da resolução 10 do tribunal. Tá? É sempre bom utilizar o bom senso na instrução do processo de aposentadoria. Às vezes as pessoas ligam, Alain, olha, esse processo por que foi devolvido? Aí, porque está faltando esse documento. Mas a pessoa não tem. Sim, mas eu não tenho encanto nenhum aqui do processo, um despacho dizendo, olha, deixa de anexar o documento tal em face de não ter sido possível localizar, etc. e tal. Não tem nada que esclareça. Então, eu vou presumir que foi esquecimento. Tá? Assim como, vem um período de... A pessoa foi integrada no regime estatutário. Aproveitando o gancho. A pessoa foi integrada no regime estatutário. Vai o processo lá para a Amazonprev. Quando chega na Amazonprev, a gente vai olhar, vai questionar o período anterior. Devolve o processo para o órgão, né? A pessoa diz, não, mas é porque ela não tem esse documento, ela não quis averbar esse período. Sim, tem que colocar lá no processo que a pessoa solicitou que não fosse computado aquele período, que ela tem ciência daquele, e a pessoa tem que assinar, o servidor tem que assinar. De preferência ele assina, solicito que não seja computado aquele período, podendo ser desaverbado da minha aposentadoria. Tranquilo, ele tomando ciência, se esse tempo não tiver sido usado para abono de permanência ou para concessão de qualquer outro benefício, tudo bem. Ele tem que ter ciência de que aquilo vai ser excluído para todos os efeitos também. Tá? Então, aquilo que foge ao regramento da apresentação de documento, de exclusão de tempo, de inclusão, é bom você colocar lá dizendo o que foi que aconteceu. Tá? E o servidor sempre tem que ter a ciência, ele sempre tem que se manifestar. Por quê? Porque é o patrimônio dele. E se por acaso ali defluir alguma coisa que vá prejudicá-lo, ele vai dizer, não, eu não assinei nada, né? Não assinei nada, não sei, não me falaram, não me disseram isso, que ia ser desse jeito, tá? Então é bom que tenha ciência. Explique direitinho para ele como é que vai ser, ele toma ciência, faz a solicitação que tiver de fazer lá, você anexa o processo e fica tudo ok. Tá ok? Então vamos lá, agora nós esgotamos aqui a resolução e eu vou mostrar os documentos
passo a passo para vocês agora, tá bom? Vamos lá. Requerimento de aposentadoria. Está aqui o requerimento de aposentadoria. Tá? Anteriormente, eram 2 requerimentos que se fazia. Um para o governador, solicitando a concessão do benefício de aposentadoria, porque quem concede a aposentadoria é o governador, e outro pedindo para o secretário encaminhar o requerimento pedido ao governador. Agora nós utilizamos apenas um, em que o servidor diz: vem muito respeitosamente requerer através de Vossa Excelência ao excelentíssimo senhor governador do estado o benefício de. Aí aqui vai a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, né? Compulsória e invalidez, não, a pessoa não pede. Por quê? Porque ela não depende de mim pedir uma aposentadoria por invalidez nem compulsória, tá? Elas não são voluntárias, tá? Então, eu só preencho esse requerimento em que momento? Quando ele pede por tempo de contribuição ou pede por idade. Somente isso, tá? Aí você não vai me perguntar: Alain, eu tenho que mandar o processo ele pedindo a aposentadoria compulsória? Não, porque você já emite aquele documento comunicando a ele, né, que ele implementou, teria que ser 60 dias no caso da compulsória, tá? Com 60 dias antes você já faz um memorando para o servidor dizendo: olha, daqui a 60 dias você completa 70 anos e vai ser formalizado o seu processo pela compulsória. Se tiver algum outro documento que você tenha para averbar, vamos averbar. Se ele completar 70 anos, Alain, e ele tiver tempo de contribuição, ele pode ir pela regra de tempo de contribuição sem problema nenhum. Tá? Nesse momento da aposentadoria, ele vai pela regra mais vantajosa para ele, mais benéfica, em que ele tem implementado todos os requisitos. Tá? Ele tem que implementar todos os requisitos, ok? E a questão da compulsória, o memorando de afastamento, ele é obrigatório. Né? O memorando de afastamento ele é obrigatório. Então tem que ser feito esse memorando de afastamento. Tá? Preferencialmente você já vai comunicando ele com 60 dias, conforme está previsto lá na Lei Complementar número 30. Tá certo? Então aqui o que acontece? Ele assina e nós já formalizamos aqui, conforme a exigência do Tribunal de Contas, aqui uma protocolização aqui, que o Tribunal de Contas passou a exigir isso, né? Por que ele passou, se somos nós que emitimos o documento? Na realidade, o requerimento ele é de obrigatoriedade do servidor. Quem pede, eu que estou pedindo, é que tenho que emitir o documento. Só que, para aquela visão, né, de padronizar procedimento, de auxiliar a pessoa, de facilitar, né, ao serviço em si, de ser mais ágil, mais eficiente, nós emitimos, né? Vocês emitem aí, nós emitimos aqui, nós já formalizamos no sistema para que ele seja emitido, né? Então, a partir daqui é que se computa o prazo, né, daqueles 60 dias de concessão, para poder afastar das atividades por conta da Lei 1941, tá? Dos 60 dias também, porque esses 60 dias ele não é à toa que tem, porque 60 dias? Porque a Constituição Estadual, lá no artigo 269, ela diz o seguinte: a aposentadoria deve ser analisada em rito sumário, tá? Tendo que ser concedida no máximo em 60 dias. Nós temos buscado, com todas essas implementações, treinamento, aquisição de ferramentas, para que esse prazo seja obedecido, né? Então, para suprir essa carência, né, da administração pública, foi sancionada a Lei 1941, que diz que, depois de 60 dias da solicitação do benefício de aposentadoria, não tendo dado uma resposta, ou aposentado ou não, o servidor fica desobrigado das suas funções. No requerimento de aposentadoria, não há necessidade de você colocar a fundamentação da regra, tá?
essa fundamentação, a especificação, você vai especificar a regra em que você quer ser aposentado lá no termo de opção que nós vamos já mostrar, ok? Então aí tá ok, né? Você já viu aqui o requerimento, esse requerimento é expedido pelo Cisprev, tá? Sem problema nenhum. Vamos ver o outro requerimento aqui, que é o termo de opção, tá? Como eu falei para vocês. Termo de opção por regra de aposentadoria. Nós pedimos que bote o requerimento e esse termo de opção em seguida, porque o termo de opção ele complementa o requerimento. Ele é que vai dar a fundamentação, qual é a regra. Veja que o termo de requerimento dá aqui, ele caracteriza o servidor, né? Do quadro de pessoal do órgão tal, declara ter sido devidamente orientado por seu órgão de origem quanto à regra mais benéfica, estando ciente das condições e requisitos das regras de aposentadoria voluntária e permanente de transição e, de acordo com seu tempo de contribuição, idade e data de ingresso no serviço público, opta pela concessão do benefício de... Aí aqui nós agrupamos, tá? Por tempo de contribuição, tempo de serviço e contribuição. Aqui vai com proventos integrais, tá? Aqui é a regra permanente do artigo 40. Toda a regra permanente do artigo 40, tá? Aqui já foi, essa regra aqui, poderia até ser eliminada, porque não vai ninguém mais nessa regra, tá? Poderíamos até eliminar, porque essa regra ela foi extinta lá em 1998 com a emenda constitucional número 20. O que dizia essa regra? Ela dizia o seguinte: o servidor, homem, com 30 anos de serviço, pode pedir aposentadoria proporcional a esse tempo. Mulher, com 25 anos, pode pedir aposentadoria proporcional a esse tempo, tá? Mas se alguém está trabalhando até hoje, isso aí já caiu em desuso, né? Mas a regra está aí. Aposentadoria por idade. Regra básica, 65 anos de idade homem, 60 mulher, com proventos proporcionais. Sempre será com proventos proporcionais. Isso é a regra permanente do artigo 40 também. Aposentadoria por tempo de contribuição. Essas são as regras de transição. Lá o artigo 8º da emenda constitucional número 20, o artigo 6º da emenda constitucional número 41 e o artigo 3º da emenda constitucional número 47. Essas regras aqui, né, quem já implementou os requisitos para ela não precisa correr para a SEDUC para pedir aposentadoria porque vem a reforma aí, não, tá? Fique tranquilo. Quem já tem direito adquirido, o direito está preservado aí e a qualquer momento você pode pedir a aposentadoria, tá? Agora, quem está na transição, ainda não implementou os requisitos, infelizmente vai estar sujeito aí àquilo que vier ser definido nessa reforma, tá? Então, aqui nós temos o artigo 8º, temos o artigo 6º da emenda constitucional número 41 e temos o artigo 3º da emenda constitucional número 47. Esse artigo 8º, só destacando, ele vigorou de 17 de dezembro de 98 a 31 de dezembro de 2003, tá? Já se vão aí o quê? 16 anos, né? 16 anos. Se a pessoa está trabalhando ainda, ela já passou dessa regra aí, então já não seria muito vantajoso, né? Até porque ela não trouxe paridade plena. Ela é aquela paridade mitigada, tá? Aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transição, é o artigo 8º, que é uma proporcional aqui. Aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transição com redutor. Esse artigo 2º aqui, só para vocês terem uma ideia, para efeito de abono de permanência, ele é muito benéfico. Mas para efeito de aposentadoria, ele é muito prejudicial. Por quê? Porque além dele te exigir 20% de pedágio, você tem que trabalhar mais, e para cada ano a menos que você tiver da idade de 60 anos sendo homem, 55 anos sendo mulher, você vai ter uma redução na média final de 5%. Ou seja, eu sou homem, já implementei todos os requisitos para aposentar, mas tenho 55 anos de idade e quero ir nessa regra, você vai com o valor final menos 25% do total. Tá? Então, se era R$2.000 que você ia receber pela média, você vai com 1.500. Tá? Então, tem essa penalidade. Mas, para efeito de abono de permanência, não tem problema nenhum. A regra do abono de permanência, obrigatoriamente, não vai ser a mesma regra da aposentadoria. Aí eu posso pedir abono de permanência pelo artigo 2º, porque foi as exigências que eu atingi mais rapidamente, e posso ser aposentado pelo artigo 3º ou pelo 6º sem problema nenhum.
tá? Aqui nós temos as regras especiais de professor, lá até 2003, a partir de 2003, tá? E temos a regra permanente, e temos o artigo 6º aqui da Emenda Constitucional 41, que é nesta regra que os professores em geral estão indo, né? Por ela ser benéfica, tá? Esse é o termo de opção pela regra de aposentadoria. Isso aqui foi exigência do Tribunal de Contas, tá? Conforme nós vimos lá na resolução 02. Aqui, ele pede a declaração de ausência de termo individual de posse. Ah, eu sou concursado. Quem tem termo de posse? Servidor efetivo concursado, tá? Ele faz um termo de posse lá no momento. Esse termo de posse é o do momento do ingresso dele, tá? Não confundir com a declaração de acumulação. O termo de posse ele está lá, preencheu o termo de posse, etc. e tal. Ah, não localizamos o termo de posse. Então, eu vou botar essa declaração de ausência de termo individual de posse. Vejam que nós colocamos aqui até a redundância de que é para servidor concursado, tá? A resolução ela exige essa declaração de ausência, ela exige o termo de posse e a declaração de entrada em atividade. Na ausência do termo de posse, tem essa declaração para suprir essa necessidade. A declaração, não. A declaração vai ter que ser feita, tá? Declaração de entrada em atividade. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui que tá servidor concursado. Aqui, declaramos para devidos fins, aí caracteriza o servidor todinho. Tá bom? Então, declaração de entrada em atividade. O servidor concursado, ele vai ter que vir ou com o termo de posse essa declaração, ou com a declaração de entrada de atividade e mais essa declaração mais a declaração de ausência de termo de posse e essa declaração de entrada em atividade. Tá bom? Declaração de acumulação de cargos. Olha, essa declaração de acumulação de cargos. Essa aqui vai preencher com o servidor, com a caracterização do servidor, tá? Aqui nessa parte de cima é onde o servidor identifica o cargo que ele está exercendo atualmente, tá? Aí com esse cargo aqui é que ele vai dizer se ele ocupa, se ele não ocupa, ele vai colocar aqui. Em nenhuma das esferas, vejam que em todas as esferas, tá? Se ele ocupa, onde é que ele está lotado, qual é o cargo, qual é o horário de trabalho dele, qual é a matrícula lá, tá certo? Se ele está na administração municipal ou na administração federal, é recomendável que você solicite dele uma declaração lá do órgão onde ele está vinculado, dizendo qual é a carga horária dele, tá? Para a gente ver aquela questão da compatibilidade de horários, hoje mais do que nunca. Qual é a carga horária dele e em que horário ele trabalha, tá? Se a carga horária dele é 20, 60, 40 horas, né? E em que horário ele trabalha, para nós podermos cruzar com o horário da SEDUC, tá? Se ele está recebendo proventos de aposentadoria, de onde é que ele recebe os proventos de aposentadoria? E aqui ao final, conforme está lá na resolução, ele declara que o tempo averbado nesse benefício não beneficiou, não averbou e nem averbará em outro regime de previdência, tá? Essa é a declaração de acumulação de cargos e proventos. Essa declaração, ela não tem, que se vocês prestarem atenção, ela não tem a logo do Estado, porque ela é uma declaração que é do servidor, tá? Não é institucional, é do servidor lá. Aqui, o que eu apresento para vocês é o seguinte: para aqueles servidores do decreto 21.712, do decreto do 10.106, daquele pessoal lá do decreto 6576, eu creio que seja, daquele decreto de 1982, os decretos de 85 que foram integrados nessa época, eles não vão ter termo de posse. Isso já é fato, eles não vão ter termo de posse. Os que foram integrados, eles não têm termo de posse. Então, eles não têm termo de posse, é o primeiro ponto.
Então, e eles vão precisar da declaração de acumulação de cargos. Nós fizemos um documento só. Como eles não obrigatoriamente não têm termo de posse, então a gente declara que ele não tem termo de posse e a declaração de entrada em atividade dele num documento só. Tá bom? Então, para o servidor integrado, tá aqui, ó, servidor integrado é somente esse documento. Ele substitui o termo de posse e mais a declaração de entrada em atividade, tá? Ele supre essa necessidade. E esses são os documentos exigidos pelo Tribunal de Contas, tá? Então, nessa parte de documentação, nós já estamos... Eu vou só dar uma revisada aqui, só para você gravar melhor, né? Fixar melhor isso aí. Então, é o requerimento dos documentos, requerimento solicitando a aposentadoria. Nós temos um checklist no Sisprev que diz quais são os documentos, RG, CPF, PIS/PASEP, ficha funcional, conforme os atos comprobatórios, tá? Esses atos comprobatórios, eles têm que ser em ordem cronológica do fato, tá? Em ordem cronológica do fato. Conforme foi ocorrendo o fato, você vai botando em ordem cronológica. Demonstrativo de tempo de serviço / contribuição emitido pelo Sisprev. Averbação de tempo de contribuição. Vamos entrar aqui no mérito da averbação de tempo de contribuição. Se o período for CLT, obrigatoriamente ele tem que apresentar a certidão do INSS. Foi CLT, descontou para o INSS, certidão do INSS. Não tem como averbar sem essa certidão. Inclusive, nós estávamos comentando ainda há pouco a questão das designações que eram feitas lá atrás. Infelizmente, o que acontece? No INSS, tem o princípio da unicidade de vinculação. Para o INSS, o segurado é um vínculo só que ele tem, é um segurado. Por mais que ele tenha vários, trabalho em vários locais, mas ele é uma única vinculação. E ele vai ter apenas um único benefício. Tá? Diferente do serviço público, que é permitido a acumulação de 2 cargos. Tá? Então, o que acontece? Se a pessoa começou como CLT, em geral são os professores, ele começou como CLT, e no mesmo período ele já foi para designado, era CLT também, ele vai averbar esse tempo da CLT pela certidão do contrato CLT, porém esse da designação não vai ser possível, porque o INSS não vai emitir uma outra certidão para ele. Tá? O tempo de CLT que já foi aproveitado, ele não pode ser mais utilizado para nada, por mais que você tenha contribuído 2 vezes para ele lá, tá? Porque é o único vínculo que ele considera. Então, vai ser computado apenas uma vez. Tá? Designação, regime especial. Esse não tem problema, nós vamos computar a designação e o vínculo de regime especial sem problema nenhum, tá? CLT, o que você tem que prestar atenção? Iniciativa privada, apresentar a certidão, se foi servidor público, apresentar a certidão, tá? No ato da certidão, da CTC, você vai pedir para a pessoa verificar o seguinte, o nome dos pais, o número do documento da RG, CPF, PIS/PASEP, data de nascimento, matrícula, se está completa com todas as páginas, porque muitas vezes a CTC ela vem com 8 páginas e só fazem anexar a primeira, o tempo que ele está averbando e a última. Tá? Mas não pode, ela tem que ser apresentada integralmente. Ah, mas vocês vão averbar? Daí vai uma outra questão. Tá? Vai se entrar no mérito do fracionamento de tempo. Tá? Mas aí você tem que estar atento. Se está completa com todas as páginas, se não está rasurada, ou tem emendas, ou tem alguma outra questão, se está determinando para onde será aproveitado o tempo de contribuição. Ela tem que vir destinada para a SEDUC, ou para o Estado do Amazonas, tá? Ou para a Amazonprev. Preferencialmente, averbar junto à SEDUC. Tá? Então, ela tem que vir com essa destinação. E dentro delas, qual é o período que ele vai utilizar para cada matrícula, se for o caso.
Certidão de tempo de serviço público regida sobre o regime da CLT, que não esteja incluído na CTC do INSS, deverá ser solicitada uma revisão. Tá? Caso a emissão da CTC seja indeferida pelo INSS, a parte interessada deverá ingressar com recurso junto à junta de recursos do INSS dentro do prazo estipulado. Lembre-se que em algumas situações o INSS não vai querer emitir essa CTC, tá? Que é para aqueles casos do 21.712, para os casos do decreto 10.102, mas a pessoa tem direito a entrar com recurso dentro daquela questão. Está amparado pelo artigo 19 do ADCT, que a gente viu anteriormente aí. Não havendo apresentação da CTC do INSS, o tempo não poderá ser averbado. Caso o tempo a ser averbado com a CTC do INSS conste período a partir de julho de 94, veja bem, toda CTC que tiver período averbado a partir de julho de 94 para cá, ela deverá vir acompanhada da relação das remunerações. Tá? Se ela vier sem a relação, você já pede para a pessoa, não, vai lá, peça para fazer uma retificação para poder constar essa relação das remunerações. Tá? Aí vai dizer, mas o INSS não sabe disso? Sabe disso, mas são vários APS, né, a Agência da Previdência Social, que alguns acabam passando batido aí na emissão desse documento, tá? Ou por praticidade para eles, né? Mas tem que ter essas relações de remunerações, tá? Nós vamos tratar agora o contexto do regime especial, né, que é uma situação tanto quanto frágil, no que se refere ao regime especial da Lei 1674, como haviam muitas incidências, nós pacificamos o seguinte entendimento. Deverão apresentar todos os atos de nomeação e exoneração, portarias de prorrogação, acompanhado das fichas financeiras, tá? Regime especial sempre vem acompanhado das fichas financeiras, referentes aos respectivos tempos trabalhados sob regime especial. Aqui nós montamos esse quadro, que é o seguinte, quando for computar o tempo do período do regime especial de 92 a 96, deverá ser calculado deve ser efetuado na forma abaixo. Aqui, ó, cada ato, tá, desse período. Outro dia me questionaram, porque nós devolvemos um processo em que a pessoa ingressou em 94, né, e pegaram como fundamento o decreto 16.059. Só que eu não posso pegar esse decreto 16.059 para respaldar uma contratação de 94. Por quê? Porque ele não está respaldando aquelas contratações a partir de então. O decreto 16.059 ele só fez uma evolução daqui do 14.819. O 14.819 ele disse, vai regularizar a situação de todos os regimes especiais a partir de agora. E veio embora. Tá? Então, ele tem uma sequência. Eu não posso utilizar esse aqui para uma contratação recente e deixar a pessoa ad eterno lá. Eu não posso usar como respaldo ele, porque ele está respaldando atos anteriores. Tá ok? Então, vai ter que fazer ou uma outra portaria, recontratando a pessoa para preencher aquele período lá. Então, vocês vão ter que usar dessa forma. Se vou usar o 14.819, ele diz que é por 6 meses, o período é 1º de julho de 92 até 31 de dezembro de 92. Cada ato está aqui com o período de vigência dele. Tá? No caso, mais uma vez, dos nossos designados, né? O designado ele tem uma situação peculiar. Primeiro, ele não teve uma contratação, não tem um ato de contratação, de nomeação. Ele era um procedimento administrativo que se fazia para suprir carências naquele momento. Tá? E o que acontece? Dessa designação deverão ser apresentados todos os atos de designação, caso ele não tenha um período de... Porque normalmente a designação saía para o período em que o outro estaria de licença médica, de licença maternidade, etc. Aí nós precisamos ter um norteador aí de qual o período, de quando a quando. Tá? Mas nós precisamos do designação, exoneração, se houver, né? Se ele foi uma designação por um período não determinado, que teve uma exoneração,
acompanhado das fichas financeiras correspondentes ao período de designação, tá? Se o período, vou voltar lá, se o período for CLT, deverá apresentar a CTC do INSS com o respectivo tempo, tá? Nós estávamos conversando a respeito dessa questão da designação. Nós temos duas questões aí da designação. Para que não houvesse mais prejuízo ainda para o servidor, para efeito de aposentadoria, nós consideramos essa designação até 16 de dezembro de 1998. Tá? Nós vamos forçando assim a contagem do tempo, aquela coisa toda, por mais que a Constituição diga que teria que ser por concurso, aquela questão toda, mas o fato ocorreu. Então, pelo menos, como é tempo de serviço, até 16 de dezembro de 98, para efeito de aposentadoria, nós estamos considerando, tá? Mas precisa dessa apresentação desses documentos todinhos. CLT é aquela situação, se já foi utilizado num, não pode ser mais utilizado no outro, tá? Então, precisa dessa comprovação desses documentos todos. Mas, para efeito de emissão de CTC para o INSS, nós não estamos fornecendo, tá? Para efeito de CTC do INSS, nós não estamos fornecendo esse período da designação. Certidão de tempo de serviço do interior do Amazonas. Vejam que eu disse certidão de tempo de serviço, né? Primeiro, ele não pode mais trazer uma certidão de tempo de serviço, ele tem que trazer uma certidão de tempo de contribuição e deve estar no padrão da portaria 154. Deve vir acompanhada dos documentos comprobatórios de ingresso, nomeação, de dispensa, de exoneração e o que comprove para onde estavam sendo vertidas as contribuições no período a ser averbado. Caso tenha sido contribuído ao INSS, deverá ser apresentada somente certidão de tempo de contribuição, a CTC do INSS. Deixo só esclarecer uma questãozinha para vocês aqui. Na época da existência do IPASEA, tá, o IPASEA ele tinha um convênio com as câmaras municipais e as prefeituras, mas era somente para assistência médica, odontológica, hospitalar. Tá? Até porque, da época, não existia tempo de contribuição para servidor público, era tempo de serviço. Então, essas contribuições não podem ser confundidas para efeito de aposentadoria. Tá? Muitas prefeituras estão exigindo, estão insistindo nessa questão, mas não pode ser computada porque a contribuição tinha uma finalidade. Quem assumia o ônus da aposentadoria era a própria prefeitura. Então, continua sendo a prefeitura. Se a pessoa perder o vínculo com a prefeitura, ela tem que pegar a certidão da prefeitura para averbar onde é que ela vai averbar. Tá? Se vai ser da INSS, ela pega a certidão da prefeitura para averbar no INSS. Tá bom? Porque desse período em que contribuía para assistência médica, contribuía para o IPASEA, esse período só foi para aquela finalidade lá do IPASEA. Não é possível transformar essa contribuição em uma certidão de tempo de contribuição. Tá? Tem inclusive uma súmula do TCE, eu não coloquei aqui, mas eu posso fornecer para vocês, que trata dessas CTCs dos municípios, que elas sempre têm que vir acompanhadas de documentos, tá? Tempo de serviço comprovado através de CTC emitida por RPPS. Se o local tem um regime próprio de previdência, basta a certidão de tempo de contribuição emitida pelo regime próprio de previdência. Tempo de serviço militar obrigatório homem, tá? Cópia autenticada do certificado de reservista com a discriminação do tempo ou certidão de tempo de serviço / contribuição das Forças Armadas, tá? Eu só vou aproveitar e acrescentar logo aqui, vai ser a cópia autenticada do certificado de reservista, tá? Com a discriminação do tempo, vou botar aqui, vírgula, limitada a 18 meses, tá? Para ela ser computada acima de 18 meses, o período, porque tem alguns que eram 11 meses só, mas tem pessoas que ficaram 5 anos lá. Acima de 18 meses já tem que ter uma certidão das Forças Armadas lá, do Ministério da Defesa. Tá? Então, nessa questão do serviço militar obrigatório, a partir de 18 meses não pode ser averbado mais somente pelo certificado de reservista.
Isso está lá na orientação normativa número 2. Tempo de serviço militar mulher, certidão de tempo de contribuição das Forças Armadas. Tempo de serviço militar como funcionário civil, homem ou mulher, eu tenho que ver a vinculação. Sempre que eu for analisar o tempo de alguém, averbar o tempo de alguém, eu tenho que saber para onde ele estava vinculado, tá? Onde ele estava descontando, qual era a situação dele, para eu poder pedir a respectiva certidão do regime ao qual ele estava vinculado. Tempo de serviço de mandato eletivo. Nós estamos tendo um problema muito sério nessa situação. Vereador, há a possibilidade dele acumular. Não tem problema nenhum. Mas, eu quero me afastar. Tudo bem, mas você vai ter que continuar contribuindo para a Previdência. Ou, né, eu vou me afastar, a vinculação continua sendo para a Amazonprev. Eu fui para deputado estadual. Continue com a vinculação para a Amazonprev, para que futuramente nós não tenhamos os problemas que já estão surgindo aí com essa questão dessas contribuições. Tá? Tem um período de muitos colegas nossos aí que foram para mandato eletivo, que ficou sem contribuição, contribuir para a INSS, e isso hoje está dando um problema. Tá? Mas a vinculação continua sendo para o Amazonprev. Esse tempo de aluno-aprendiz, o que acontece? A possibilidade de averbá-lo hoje é muito remota. Antes, confundia-se tempo de aluno-aprendiz com aluno interno. Tá? Hoje está se exigindo muito mais documento para que esse tempo seja averbado. Vai ter que ter certidão de tempo somente do tempo de efetivo ano letivo, tá? Histórico escolar onde constam as matérias de aprendizado, comprovação de que a escola possuía autorização do MEC para funcionar como estabelecimento de aprendizagem industrial ou outros estabelecimentos profissionalizantes, comprovação de que havia retribuição pecuniária pelos serviços prestados através das encomendas e outros documentos que comprovem o tempo de aluno-aprendiz. Então, necessariamente, tem que apresentar essa documentação todinha. E outra coisa, escola particular nem entra mais no rol dos que seriam considerados como tempo de aluno-aprendiz. Então, para evitar problemas, né, evite a averbação desse tempo de aluno-aprendiz. Não, eu quero porque quero averbar. Então, só me traga esses documentos todinhos para poder ser feita a averbação, tá? Necessariamente todos os documentos, ok? Nós falamos já do tempo ficto, né, da licença, quadro suplementar do decreto 21.712, que já perguntaram, como é que fica? Nós continuamos aposentando desde que apresente os documentos necessários, tá? Nós continuamos aposentando sem problema nenhum. Segurados à disposição de outros órgãos. Aqueles nossos colegas que estão à disposição de outros órgãos, nós estamos tendo problema com isso aí também. Por exemplo, professor do Estado, foi assumir um cargo junto ao município, foi à disposição com ônus para o órgão de destino, para a prefeitura do município. Tá. Ele continua sendo obrigado, vou bater de novo nessa tecla, ele continua sendo obrigado a contribuir para a Amazonprev sobre a remuneração do cargo efetivo. Tá? Mas aqui no município ele só é cargo comissionado. Tudo bem, mas ele veio à disposição do órgão para assumir esse cargo comissionado. Ele não perdeu o vínculo. Para ele perder essa questão dessa vinculação obrigatória, ele tem que entrar de licença para interesse particular. Aí ele vai estar vinculado ao município somente como cargo comissionado. Ele vai descontar para o INSS, tá? Entendeu? Mas se ele está disposicionado do cargo efetivo dele para o município, ele continua com a obrigatoriedade de descontar para a Amazonprev, que é o ideal. E lembrando, sobre a remuneração do cargo efetivo, e mais uma vez eu bato, ele tem que contribuir com a parte patronal também, senão a SEDUC vai ter que contribuir com a parte patronal, tá? Segurados relotados de outros órgãos, deverão ser anexados atos de relotação e demais documentos. Tá?
Licença para tratamento de interesse particular. Anexar os respectivos documentos da LIP, da licença para interesse particular, que comprovem o início e término da licença. Orientar o servidor que, caso queiram, poderão efetuar contribuição para a Amazonprev no período em que se encontrava de LIP, desde que este tempo seja a partir de janeiro de 2002. Tá? Ele pode fazer essa contribuição, mas eu destaco o seguinte: esse tempo de contribuição, ele só vai servir para contribuição para o tempo geral de contribuição. É como se ele trouxesse esse tempo da iniciativa privada. Esse tempo ele não serve para tempo de serviço público, nem tempo no cargo e nem tempo na carreira. Tá? Ele vai contribuir com as duas cotas, com a cota servidor e com a cota patronal. No caso do fundo financeiro, com 33%, no caso do fundo previdenciário, com 24%. Tá? Então, antes dele ficar de licença para interesse particular e por muito tempo, ele tem que ver se ele já implementou os requisitos mínimos, né, de tempo de serviço público, tempo na carreira, tempo no cargo, para poder fazer a contribuição. Mas se ele pretende, eu vou passar só 2 anos, tranquilo, faça a contribuição, continue com essa contribuição para manutenção da sua vinculação e da contagem de tempo para efeitos de aposentadoria. Né? Eu tirei lá atrás a licença, eu posso contribuir hoje? Pode, sem problema nenhum. É só você fazer a solicitação lá na Amazonprev, apresentando os seus documentos pessoais, os documentos da licença e uma declaração da SEDUC correspondente àquele período que você estava de licença, quanto você teria direito a ganhar mês a mês, qual era a sua remuneração mês a mês, para nós podermos fazer o levantamento. Tá? Servidor integrado ao regime estatutário que passou em concurso. Nós estamos tendo um probleminha em algumas situações dessas. Ele, é do 10.102, foi integrado no regime estatutário no 10.102, e ele fez um concurso lá em 93. Cadê o ato dele excluindo ele do 10.102? Ele não foi declarado estatutário? Ele não estava ocupando um cargo? Então tem que ser dado vacância àquele cargo. Ele tem que ser exonerado. Né? Em algumas situações, nós estamos tendo problema por falta desses documentos. Né? Estamos tendo problema até com alguns servidores que já pediram exoneração, já não estão mais no serviço público e não houve um decreto de exoneração ainda para eles. Tá? Aqui é aquela questão dos quintos, tá? Quando falo em quintos e falo que deverá ser regularizada por meio de processo específico, ok? Ontem nós estávamos até conversando sobre essa situação, porque tem alguns servidores, era o caso até da colega nossa aqui da SEDUC mesmo, que ela perguntou, Alan, vem cá, eu sou obrigado a abrir mão da minha vantagem pessoal no momento que eu vou me aposentar, por quê? Volto lá à questão de que em 1999, quando foi extinto o direito à percepção dos quintos, né, da vantagem pessoal dos quintos, veio o decreto 20.306 que determinou que fosse feita a revisão em todos. Quem tinha, teria que ser revisto para ver se tinha esse direito, quem tinha 2 quintos para ver se tinha direito a mais quintos, quem não recebia, que tinha direito, enfim, todos teriam que passar por uma homologação. No caso específico, vou dar exemplo dessa colega nossa, ela recebe R$ 83,00 pela vantagem pessoal. Ela já vai se aposentar por tempo de contribuição. Ela desconta atualmente R$ 270, salvo engano, R$ 270. Ela desconta. Então, se ela for aposentar hoje, ela para de descontar esses R$ 270. Tá? Ela vai para o tempo de contribuição, ela para de descontar esses R$ 270 porque a remuneração dela não é superior ao limite do RGPS. Se ela for aposentar sem essa vantagem, ela deixa de descontar 270, não ganha os 83 neste momento, mas deixa de descontar, ou seja, acrescenta na remuneração dela R$ 283. Vai dizer, não, mas eu quero ganhar essa minha vantagem pessoal. O que vai acontecer? O que a gente não é que seja o ideal, não, mas é que no momento para agilizar a questão da concessão, ela pede para não considerar nesse momento essa vantagem pessoal, que ela vai pedir um processo apartado e pede aposentadoria. Né? Pegando a diferença entre 283 e os 270, vai sair em torno de 190, em que ela ainda vai ter vantagem porque vai deixar de descontar. Não é que ela vá abrir mão do direito, ela só está permitindo que seja concedida a aposentadoria para ela solicitar essa vantagem em um momento posterior.
Por que, Alan, isso? Porque enquanto ela não for publicado o decreto dela e ela estiver aguardando a regularização dessa vantagem, ela vai continuar descontando os 283. E no caso das aposentadorias voluntárias, essa contribuição não vai ser restituída. Tá? Por quê? Porque ela só vai estar aposentada a partir da publicação do decreto no Diário Oficial. Então, esse período todinho não vai ser restituído. Tá? Então, era melhor ela estar aposentada e correr atrás dessa vantagem em um processo apartado. Assim que a SEAD se manifestar no processo, ela entra pedindo revisão do benefício dela para a inclusão dessa vantagem. Tá bom? A situação é essa. Se você quiser continuar com o processo, sem problema nenhum, é um direito que lhe assiste. Nós não estamos obrigando ninguém a abrir mão do direito, tá? É apenas contornando uma situação para você ficar numa situação, numa situação mais confortável, de estar aposentado e depois focar só na solicitação do benefício dos quintos, tá? Então, se você quiser, no momento, postergar esse pedido em um processo à parte, tem uma declaração específica que nós fornecemos para que isso seja efetuado. Tá? Aparelhamento de processo. O que é o aparelhamento de processo? É como o processo será formatado. Nós não temos esse problema com a SEDUC, né, mas nós vamos bater nessa tecla aí. Qual é? O processo deve ser todo formalizado em papel A4, tá? Porque é essa formatação que vai dentro do sistema eletrônico do processo para o Tribunal de Contas, tá? Então, essa formatação em A4, tá? Todos os documentos têm que estar em o formato A4, tá? Deverá ser observada a devida perfuração dos documentos utilizando como parâmetro o centro do papel, da folha de papel, né? Você pega o papel, dobra, perfura no centro para ficar bonitinho lá, ficar até mais fácil de manusear, tá? A ordem das folhas, a ordem dos documentos, tudo isso facilita o manuseio e a análise do processo. Tem uns processos que... mal comparando, eles vêm tipo aquele X-tudo, né? Que vem aquela folha para cima, a folha para baixo, aquela coisa toda, vem aquele montoeiro de... Então fica até mais difícil de a gente trabalhar com ele, de você trabalhar com ele, de manuseio, de digitalização. Então, ele ficando numa formatação, todo aparelhado direitinho, fica bom para todo mundo, tá? Não esquecendo que esse processo, ele não é para você. Esse processo ele vai ser submetido à Amazonprev, à Casa Civil e ao Tribunal de Contas. Esses são os clientes seus, desse processo, desse produto que você está fazendo. Tá? Ele tem que vir para a Amazonprev, para nós analisarmos, ok, mandamos para a Casa Civil também analisa e finalmente mandamos para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas finalizar aí, homologando, concedendo benefício, aí a pessoa ficando tranquila aí. Tá bom? E nós estamos já finalizando aqui o nosso assunto, né, com mais um detalhe, é o seguinte: não grampear um documento ao outro, porque às vezes a pessoa pega só a cópia da identidade e grampeia numa folha lá. Tá? Tire numa folha A4, todo numa folha A4, para ficar mais fácil a digitalização. Ok? Então, no que se refere à parte teórica, à parte documental, à parte legal, nós concluímos aqui. Tá ok? Tem ainda dúvidas, lógico, que a questão, cada caso é um caso. Você tem que ver que nós analisamos 35 anos de uma vida funcional, né? Com variáveis, com situações diferentes, com pessoas diferentes, com problemas diferentes, né? Então, nós temos que ter o bom senso de fazer desse processo um livro de história da vida funcional dessa pessoa, para que qualquer pessoa que venha manusear, ler o processo, consiga entender e consiga fazer a concessão do benefício, tá certo? Então, nós vamos passar agora para as perguntas, para a gente concluir essa manhã aqui. Como é que é? Certidão do INSS. Caso eu não confirme o tempo hábil, 30 dias, eu posso anexar o processo sem essa confirmação e sem estar assinada? Tem que ser a certidão original, tá? Tem que ser a certidão original, porque ele vai imprimir uma certidão original lá,
tem problema nenhum. Mas o ideal é que ela venha com essa consulta, tá? Que ela venha com essa consulta aí, ok? Manicoré, uma gestora de escola já possui 26 anos de contribuição e 58 anos de idade. Nos foi informado que quando ela sair da gestão, terá que trabalhar mais um ano antes de dar entrada na aposentadoria. Procede isso? E o caso de coordenadora regional se enquadra na mesma regra da gestora? Uma gestora de escola que já possui 26 anos, ok. 58 anos de idade, ok. Não sei por que ela vai ter que trabalhar mais um ano. Se ela já implementou o tempo mínimo de contribuição, a idade mínima. Não vi aí aparentemente problema nenhum, já que a gestora de escola já foi considerada como função de magistério, né? Agora, a coordenadora regional é que está aí, tem uma dúvida aí em relação a essa questão, porque a própria Constituição, ela diz que tem que ser... o serviço tem que ser prestado em um ambiente, em uma unidade escolar, né? E acho que as coordenadorias elas ficaram desvinculadas, não foi isso? Mas isso aí é uma questão que a gente tem que trabalhar em cima para ter uma manifestação formal, assim como é a coordenador regional, o centro de mídias, né? Tem até uma outra função. Qual era que tinha? Que seria a dúvida da função de magistério, centro de mídias, e tinha mais uma outra função aí, pedindo auxílio aqui dos universitários que estão aqui sentados. Não? Tá. Mas tinha mais um questionamento aí. Mas aí eu vou dar uma verificada e trago essa resposta na segunda-feira, tá bom? Sou professor e tirei LIP. Esse período paguei a previdência para a Amazonprev. Tem que subir aí um pouquinho para previdência para a Amazonprev. Esse tempo conta para a sala de aula? Não, esse tempo não vai contar para a sala de aula, tá? Ele só vai contar como tempo total, ok? Ao tempo de contribuição e serviço de um pedagogo foi averbado o tempo de professor. E tempo privado, que contabilizaram os 35 anos. Porém, o sistema não abriu regra. Por que isso aconteceu? Nós vamos ver umas variáveis aí, tá? Quando foi que esse professor ele ingressou no serviço público, né? Quando foi que ele foi efetivado? Ele é pedagogo, né? O tempo de contribuição e serviço de um pedagogo foi averbado no tempo de professor. E tempo privado... Ele é professor, parece que o cargo é professor hoje, né? Aí ele tinha um tempo de pedagogo e um tempo de iniciativa privada e deu 35 anos. O sistema não abriu regra nenhuma? Ou ele não deu direito em alguma regra? Porque não abriu regra nenhuma, então foi um problema aí de conexão. Que era para ele ter o sistema dizer, olha, tem direito e não tem direito, e quando vai ter direito. E se não tem direito, quando é que vai ter direito? Tá? Se der para passar o nome específico dessa situação, para a gente dar uma consultada, seria bom. Tá? Quanto às cópias do Diário Oficial que não temos acesso às originais, como poderemos proceder? Porque o Diário Oficial já é uma cópia. Vocês não estão baixando aquele do site do Diário Oficial? Aquele está tranquilo, só aquele por si só a gente já consegue confirmar, tá bom? Desde que seja legível, tá? Tem uma servidora que não foi incluída no decreto 10.102, de 12 de março de 87, mas o processo ainda saiu desde a data de pedido de 2017. Como proceder? Foi feita a solicitação de inclusão no decreto, mas até o presente não foi publicado. Se ela não foi no decreto 10.102, deve ter tido algum fato da época que não o fez, né? Eu não sei se foi por esquecimento, mas acho que teve um pessoal que na época era CLT, salvo engano, e precisava optar em passar por estatutário. Tiveram alguns que não quiseram optar. Tem que ver essa situação dela, por que ela vai extemporaneamente ser incluída no 10.102. Mas o processo ainda saiu desde a data do pedido de 2017. O processo, não entendi essa questão aí. O processo ainda saiu desde a data do pedido, 2017. Como proceder? Foi feita a solicitação de inclusão no decreto, mas até o presente não foi publicado.
Ela já pediu aposentadoria, não pediu? Não deu para entender direito essa pergunta. Se der para especificar melhor, vai facilitar a resposta, tá? Próximo, vamos falar aí com o pessoal de Autazes. As regras da reforma entram em vigor logo após a promulgação, se for aprovada? Qual a regra para a averbação do regime especial de 87 a 92? Autazes e Barcelos aí. Autazes pergunta, as regras da reforma entram em vigor logo após a promulgação, se for aprovada? Positivo. Tá? Ela não tem a questão da noventena para poder entrar, só se fosse aumento de alíquota, aí ela vai ter a noventena lá, mas fora isso ela já entra em vigor naquele momento. A não ser que a Constituição venha, porque eles estavam prevendo que ficasse para uma lei complementar os regramentos aí. Aí, se for sair dessa forma, vai ter que ter uma lei complementar que vai regulamentar direitinho, então só vai valer a partir de então. Mas nós temos que ver como vai sair, qual vai ser o resultado da reforma, né? Mas, via de regra, ela é aplicada no momento da promulgação. Barcelos, qual a regra para a averbação do regime especial de 1987 a 1988? Não tem regra normal mesmo, não tem nenhum problema. De 87 a 92 não tem problema, desde que tenha os atos de nomeação todos, né, ato de prorrogação, todos aqueles atos que comprovem o vínculo e mais as fichas funcionais, não tem problema nenhum. As fichas financeiras, desculpa, não tem problema nenhum. Iranduba, bora lá, Iranduba, um funcionário público estadual administrativo tem um tempo de CLT recolhido ao INSS, ele pode se aposentar pelo INSS e pela Amazonprev no cargo efetivo? Um funcionário público estadual administrativo tem um tempo de CLT recolhido para... Eita, me perdi aí. Deixa eu ver aqui se aparece o questionamento, tá? Acho que tem que... vai ser Barcelos, vai? Autazes pedindo, né? Aí... Um funcionário público estadual administrativo tem um tempo de CLT recolhido ao INSS, tá? Ele pode se aposentar pelo INSS, pela Amazonprev, no cargo efetivo? Quanto tempo ele tem no INSS? Ele implementou os requisitos só do INSS? Tranquilo. E vai implementar só os requisitos pela Amazonprev? Sem problema nenhum, tá? Que a vinculação, aquilo que ele já descontou para lá, não tem problema nenhum, ok? Pode aposentar pelo INSS se ele implementou os requisitos lá pelo INSS. Se ele implementar os requisitos pela Amazonprev, pode aposentar pela Amazonprev. O que acontece é o seguinte, a vedação é para cargos públicos, tá? Inclusive nós estávamos conversando ali com os colegas aqui da SEDUC e ela estava falando dessa questão de eu já tenho 17 anos no INSS, que eu implementei agora, sou bem novinha, né? Aí eu posso continuar, como é que eu faço para aproveitar esse tempo? Sem problema nenhum, pode aproveitar o tempo do INSS para o INSS e o daqui para cá, desde que esse tempo não esteja diretamente vinculado à efetivação, mas o dela era iniciativa privada e do Amazonprev é o período estatutário, tá? Eu posso ser funcionário aqui, posso ser agente administrativo dentro do Estado e posso ser auxiliar de escritório lá numa iniciativa privada, desde que eu não prejudique o horário de lá com o daqui, tá tranquilo, tá? A acumulação de cargos só no âmbito do Estado, tá? No âmbito do Estado, desculpa, no âmbito da administração pública, tá? Nada veda que eu tenha um cargo público e mais na iniciativa privada, tá? Eu posso ser um assistente técnico no Estado e posso ser professor de faculdade à noite, tranquilo, desde que a faculdade seja particular, tá? Vamos lá. Olha aí, Autazes ao vivo, Vamos lá, os colegas de Autazes. Isso. Um abraço aí aos colegas de Autazes aí, né? Espero que
A mensagem esteja clara. Nós ainda temos umas perguntas. Enquanto o pessoal restabelece o link aí, nós temos umas perguntas de ontem, né? Aqui tem o seguinte. Nós ficamos pendentes da questão dos militares, da Lei 10.000, da Emenda Constitucional 101, que foi, inclusive, publicada no Diário Oficial de ontem, tá? Ontem fizeram a pergunta se o militar poderia acumular. Como foi publicada ontem a Emenda Constitucional 101, né? E ela acrescentou o parágrafo 3º lá no artigo 42, em uma interpretação até esse presente momento, o militar ele vai poder acumular com professor, cargo técnico científico e o da área de saúde, tá? Por enquanto não tem nenhuma vedação, apesar de ter saído com uma inconsistência lá que precisaria excluir, revogar o inciso 3º da parágrafo 3º do artigo 142, mas aí já o entendimento agora, nesse exato momento, é que ele pode acumular professor, militar, né, um professor, o militar com cargo de professor, o militar com cargo técnico ou científico e o militar com já da área de saúde já era permitido, né? Já foi publicado no Diário que o servidor estatutário aposentado quer retornar à atividade, pode legalmente? Não sei, não deu para entender essa pergunta. Agora, trabalhei como professora de 90 a 95 no regime especial, saí em 96 e voltei em 97 como assistente administrativo. Em 2012 saiu a minha portaria como secretária e permaneço até hoje. Tenho 61 anos de idade. Quanto tempo ainda falta para eu me aposentar? Pelo que eu fiz cálculo rapidamente, dá uns 29 anos, a senhora tem que completar os 30, tá? Já que o senhor está no cargo administrativo, idade já tem, ok? Bom dia, Alan. Servidor que trabalhou como serviços prestados, que solicita CTC Aí não dá mais para ver aqui. Por favor, queremos mais detalhes sobre abono de permanência, como idade e tempo de contribuição para ter direito ao abono. O abono ele não tem muito mistério, né? Fala-se o mistério do abono de permanência, mas eu tenho que botar na minha cabeça o seguinte: quem tem direito ao abono de permanência? Quem implementou todos os requisitos para aposentar. Os requisitos de determinada regra. Olha, ele pode se aposentar em que regra? Lá no artigo 6º, tem direito a abono de permanência. Se ele pode aposentar lá no artigo 3º, tem abono de permanência. Se ele pode aposentar lá no artigo 2º, tem abono de permanência. Se ele pode aposentar lá na regra permanente do artigo 40, tem direito a abono de permanência. Tá? Lá no Sisprev você vai ter a possibilidade de fazer isso. Ok? Você fazer essa simulação, você vai imputar todos os dados lá e vai fazer a simulação para ver essa questão do abono de permanência. Infelizmente, deixa eu dizer, só esclarecer para vocês uma coisa. Infelizmente, a SEAD, via de regra, ela está pedindo que seja feita uma certidão com a interrupção lá do ano de 1998, que é o momento do pedágio. Tá? Isso é regra, ela não está abrindo mão disso. Tá? Então você vai fazer aquela interrupção lá em 1998, computar o tempo até lá e depois computar o tempo a partir de 98 em diante em um formulário lá que ela deve ter fornecido. Tá? Por que isso, Alan? É porque ela quer, lá na SEAD eles vão fazer uma análise abrangente de qual a melhor regra para a pessoa perceber o abono de permanência. Tá? Portanto, aquele demonstrativo que é expedido pelo Sisprev não necessariamente vai servir para a instrução do processo de abono de permanência, porque lá não tem aquele momento da transição lá da regra do artigo 8º ou do artigo 2º da Emenda Constitucional número 41, tá? A contagem do tempo até 16 de dezembro de 98 e a contagem a partir do dia 17 de dezembro de 98. Mas vocês já devem ter o formulário lá. Mas fiquem tranquilos, o sistema ele vai apontar para vocês em que regra a pessoa vai aposentar, tem direito a aposentar, e dali em diante você já vai saber como é que vai ser a aposentadoria dela, tá? Vamos voltar aqui, já foi restabelecido o nosso link aqui. Vamos lá, no caso de mandato eletivo, o servidor precisa solicitar ao Amazon Prev a continuidade da contribuição. Como fazer isso? Isso ele deve pedir onde ele está.
É na Câmara Municipal, ele vai lá e diz, olha, eu quero que seja feitos os meus descontos para a Amazon Prev, para me manter o vínculo lá com eles, tá? Então, faço o desconto, ele leva uma declaração da remuneração para entregar lá, e sempre que tiver reajuste na SEDUC, tem que atualizar essa declaração para as contribuições estarem atualizadas, não tem problema de a gente ter que fazer uma conciliação depois. Presidente Figueiredo, o servidor à disposição de outro órgão e remuneração do órgão de destino, como ele continua a contribuir para a Amazon Prev? Ele deve solicitar? Ele está à disposição de outro órgão com ônus para o órgão de destino. Da mesma forma, ele tem que dizer, olha, eu sou servidor efetivo lá e quero que os descontos sejam feitos para lá, tá? Feitos lá para a Amazon Prev. O pessoal, se tiver dificuldade, pode entrar em contato com a Amazon Prev, tá? O telefone da Amazon Prev aí, anotem, quando for questão de guia financeira, você anota, 3627-3444 ou 3627-3432. Vocês falam com o pessoal da área financeira lá, que o pessoal vai dar dica, qual é a conta, de que forma tem que ser feito isso aí. Ou se tiver dúvida, para ficar mais formalizado, vai lá com Fale Conosco, lá no nosso site e manda uma mensagem lá no Fale Conosco, pedindo as instruções que a gente vai fazer isso para vocês, tá? É bom que fica até documentado lá, né? Se for lá pelo Fale Conosco, tá? Ainda sobre a acumulação de cargos, o profissional de serviço social pode trabalhar na SEDUC como assistente social e como professor? Sim, sim, porque assistente social, ele seria um cargo técnico. E professor, né, é acumulável com o cargo técnico sem problema nenhum. Ficou só aquela questão da PGE, que diz que serviço social, 2 serviços sociais só no âmbito do Sistema Estadual de Saúde. O servidor efetivo no cargo de merendeiro passou no concurso em 2012 para o cargo de pedagogo. Como fica o tempo deste servidor para aposentadoria? Normal, porque o pedagogo ele vai aposentar com homem 35 e 60 de idade, mulher 30 de contribuição e 55 de idade. Tranquilo, sem problema nenhum, tá? Tá, depois a gente vai ver alguém anota para mim o nome do pedagogo aí para a gente trabalhar com ele depois, aí eu dou uma resposta na segunda-feira, tá bom? Neste caso, um professor que já era concursado em 2 cadeiras de 20 horas, no último concurso passou para 40 horas, irá pedir exoneração em uma de 20. Como fica a contribuição dele para a cadeira que vai pedir exoneração? Fica normal. Hoje ainda não tem-se, veja bem, ainda não se tem a averbação pela carga horária, tá? A averbação é pelo tempo de contribuição. Ainda não se restringiu isso à carga horária. Vai haver uma evolução aí, nas reformas já estão analisando dessa forma, mas a questão da carga horária de 20 para 40 é o mesmo efeito. Tá? É o mesmo efeito. Ele já vinha como estatutário na 20 e ele passou para uma de 40. Esse período da 20 que ele vai pedir exoneração, ele já vai averbar na de 40. Tá? E dependendo da data do ingresso dele, ele vai ter paridade. Se ele implementar aqueles requisitos do artigo 6º, que é 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 no cargo. Então, ele ainda tem que, pelo menos... Ontem, inclusive, tinha uma pessoa aqui, uma servidora aqui na SEDUC, que aconteceu isso com ela, e nós orientamos que ela ingressou em 2012, e para ela ir com paridade nas 40 horas, ela tinha que ficar ainda em efetivo exercício até 2022, né? Nós já estamos em 2019 aí, né? 20, 21, 22, 3 anos para ela ainda continuar trabalhando para levar a remuneração das 40 horas com paridade,
Tá? Isso, nesse caso, é permitido porque a pessoa já ingressou no serviço público em cargo efetivo lá atrás, antes da lei complementar número 41, da emenda constitucional número 41, que excluiu a paridade. Então, ela averbou aquele tempo, ela pediu a exoneração do cargo e ato contínuo começou em outro. Então, ela precisa, a data do ingresso é lá de trás, então ela tem direito a uma regra mais vantajosa. Ok? Ainda temos perguntas aí? Tem uma CTC do INSS que o servidor levou no cartório para carimbar, confere com no original. Deixa eu dizer uma coisa para vocês em relação a essa remissão de certidão. O artigo 439 da Instrução Normativa 77 do INSS diz: a qualquer tempo o INSS tem que emitir a segunda via da certidão se o interessado pedir. Eles não querem muito, mas ele tem direito a pedir a segunda via. Assim como nós, na Amazon Prévio, nós emitimos uma segunda via. Tá? Desde que não mude o destino, não mude nada, ele só queira uma reimpressão daquele documento, ele pode pedir no INSS sem problema nenhum. Tá? O INSS resiste, mas ele pede. Se lá no INSS disserem, não pode emitir, eu vou fazer o pedido por escrito, você me responde por escrito. Porque o direito do cidadão é pedir, o direito de pedir é do cidadão. E eu tenho que responder se eu vou conceder ou não. Tá? O INSS, ele, pela Instrução Normativa, acho que é o artigo 439, não lembro precisamente o inciso, mas é no 439 lá. Tá? O professor se afastou para o cargo eletivo e tem 16 anos de contribuição pela prefeitura e mais 14 anos de contribuição de professor no cargo atual. Ele poderia aposentar na regra dos 30 anos de contribuição e 55 de idade? Vamos ver aqui. O professor se afastou para o cargo eletivo e tem 16 anos pela prefeitura. Tá. 14 anos foi 2005, né? Se ele ingressou, a grosso modo, ele tem 14 anos de contribuição no cargo atual, ele ingressou em 2005. Em 2005 já era a média, tá? Ele vai aposentado pela média. Se a contribuição pela prefeitura era de professor, 16 mais 14 dá os 30. Se tudo era exercício de magistério, ele já tem condição de aposentar. Agora, se ele se afastou para o cargo eletivo de prefeito não é função de magistério, né? Não é exercício das funções de magistério. Então, não teria como evocar a regra especial de professor. Para evocar a regra especial de professor, tem que estar no desempenho das funções de magistério. Fugiu daí, não tem mais como ser aposentado. Você pode excluir o tempo que esteve fora das funções de magistério, mas tem que ver se o tempo restante complementa o tempo mínimo para as funções, para aposentadoria especial de professor. Tá? Mais alguma pergunta? A regra mais benéfica hoje para professor é o artigo 6º da Emenda Constitucional número 41. Tá? E para o administrativo, pode ser o 6º ou o 3º, depende de se ele implementou os requisitos. O 6º e o 3º, para o servidor, é a mesma situação. O 3º, ele apresenta vantagem porque ele diz que para cada ano a mais de contribuição, você reduz um na idade. E o 3º, ele dá paridade para a pensão também. Tá? Mas, no caso do professor, é o 6º da Emenda Constitucional número 41, desde que ele tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Tá certo? E deixa eu ver se eu tenho aqui, para finalizar aqui, desculpe, abono de permanência a gente já falou, deixa eu ver, continuando. Solicita CTC pela Amazon Prévia, a ficha financeira que não consta no sistema Prodan. Aceita, depois há apenas uma folha da SEAD. Tem essa, para efeito de CTC, para efeito dessa contribuição, tem outro documento, além daquelas fichas que são feitas manualmente, algum documento que comprove isso aí? Se tiver, tu anexa, né, aqui de Humaitá, em relação ao questionamento de Humaitá. Aí, Tonantins, neste caso, um professor que tem 2 matrículas de 20 horas, o último concurso passou para 40,
Para assumir 40, pedir exoneração de 20, como fica o tempo? Ah, essas aqui já foram passadas aí, essas de ontem. Ok? Então, não havendo mais outros questionamentos, vamos só prestar um esclarecimento em relação aos PCD. Os PCDs, no âmbito do Estado, eles podem ser eles podem ingressar na cota reservada aos PCDs. Mas a aposentadoria especial para eles ainda não foi regulamentada no âmbito do Estado. Tá? Então, eles vão, até o presente instante, pela regra geral, ok? Até que venha a ser regulamentada a aposentadoria para eles. E eu penso que não tem mais nenhum questionamento, né? Alguém daqui dos colegas que estão aqui no estúdio tem algum questionamento? Tá tudo ok? Então nós temos só a agradecer a vocês mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, trocando essa experiência, que na realidade é uma troca de experiência, né? Você aí, com a sua experiência que você tem com o seu público aí, com a sua clientela, com a sua região aí que você trabalha, e nós aqui também com a nossa experiência, a nossa vivência, agradecendo aí a colaboração de vocês. Nós entramos um pouquinho tarde porque o link não estava funcionando, mas aí o pessoal aqui deu um jeito, né? Conseguiram conectar aí para que não perdêssemos esse dia, não ficasse muito apertado para a semana que vem. Tá bom? Agradecer aí o pessoal daqui do CEMEAN, né, do Centro de Mídia da SEDUC, do pessoal da SEDUC mesmo lá, toda a equipe que está aqui dando suporte para a gente. Isso fortalece essa parceria que nós já temos há muito tempo com a SEDUC. E obrigado a todos e até amanhã, até segunda-feira, se Deus quiser, né?